Salomão está entre o sistema operacional reis mais emblemáticos da história, um dos governantes mais prósperos de todo o sistema operacional tempo, e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. N1D Bíblia. Ele recebido destaque não apenas por ter sido o sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomuns e suas obras extraordinárias, sendo um principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado num texto bíblico como que sistema operacional últimos dias de Davi sejam registrados, depois disso, seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citação em outros escritos não bíblicos e é envolvido em lendas judeus que, inclusive, o relacionam a uma série de práticas místicas como obscuras, como, por exemplo, um suposto controle de demônios. Mas no vídeo, você vai conhecer uma verdadeira história de Salomão de acordo com a Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Portanto, Salomão nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele também é chamado N1D Bíblia pelo nome Gedias, que significa amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 c. Não existir praticamente nenhuma informação sobre o sistema operacional primeiros anos de vida e juventude de Salomão. Mas considerando como informações bíblicas sobre uma vida familiar de Davi, podemos organização um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi teve várias mulheres, e isso obviamente ativa em muitos problemas entre suas esposas e seus filhos, que protagonizaram como mais variadas intrigas, geralmente em busca de preso e poder. Inclusive, o próprio Salomão aparece em um de história bíblico num contexto de grande tensão em um de família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi estava velho e debilitado. Mas antes disso, Absalão, que era meio-irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Porém, tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tente repetir o mesmo movimento de Absalão, se autoproclamando rei sobre Israel. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e fazer padre Abiatar, e tente de todas como maneiras ocupar o trono de seu pai, fazendo, inclusive, uma festividade de coroação. Então, quando soubemos fazer plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, o padre Zadok e outros aliados, trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não completa respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado o rei Israel, sendo ungido por Zadok. Possível. Quando foi coroado, o rei Salomão não tinha mais fazer que 18 anos de idade. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas de governo. Mas sistema operacional acadêmicos discutiram se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 c ou entre 960 e 921 c, sendo uma primeira possibilidade mais provável. Logotipo depois morte de Davi, o rei Salomão siga como instruções de seu pai, e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar qualquer oposição. Assim, ele tratou de ordenar como mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, e então desfiado reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil milhas quadradas. Durante seu reinado, Salomão melhorou muito como condições domésticas de Israel. Ele substituição como antigas divisões tribos por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, sistema operacional quais cada uma frase a frase, é uma frase que eu não sei parece ser uma frase que eu não sei. A frase A. Um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham responsabilidade de provedor o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pela poluição de um mês. Lista de mantimentos diários era bastante onerosa, e conforme registro fazer primeiro livro de Reis, capítulo 4, inclui 9.000 quilos de farinha, entre farinha nobre e farinha comum, 30 bois,
entre cevados e criados em pasto comum, 100 ovelhas e carneiros, além de servos, gazelas, corças e aves bem tratados, que serviam como iguarias de mesa. E muitas pessoas pensam que essa quantidade é fantástica. Porém, em ensaios pessoas se esquecem de que esses alimentos eram acomodados hoje um corte de Israel em seu auge, o que provavelmente inclui todo o sistema.